cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul do nosso Brasil. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e a minha única missão é falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Já peço a vocês aí que são inscritos que deixem seu like, compartilhe o nosso conteúdo, ative o sininho de notificações para você ficar sempre ligado quando a gente colocar o vídeo aqui todos os dias no YouTube. Já peço para você que ainda não se inscreveu, vai lá rapidinho, se inscreve, dá essa moral. Vascaíno ajuda Vascaíno, é de graça. Valeu, família? Senta o dedo no like aí que é muito importante para ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho, valeu? Então, bora lá então, são todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Vamos dar início a mais um vídeo no dia de hoje. Galera, é o seguinte, a gente está iniciando então aí, Paulo Brax e Luiz Melo não compareceram aí à reunião que o Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, do Associativo do Vasco da Gama, convocou na semana passada, né? Uma reunião extraordinária aí, com os diretores da 777 Partners, representantes da empresa, né? Mediantes ao Vasco da Gama. Fato é que aí Paulo Brax nem o CEO Luiz Melo compareceram à reunião, alegando aí divergência, conflito de agenda, ou seja, alegando falta de tempo que foi marcado num horário que não dava para ter sido marcado. Caôzinho furado. Na verdade, né, gente, infelizmente, eu não gosto desse tipo de notícia, mas a gente trabalha com informação, seja ela boa ou não, a gente tem que levar para vocês. O que acontece é o seguinte, é um racha deliberado aí na gestão do Vasco da Gama, na SAF do Vasco da Gama e na nossa diretoria. Infelizmente, aí, vésperas de eleição, o nosso clube aí no turbilhão, no barril de pólvora, zona do rebaixamento, dificuldades dentro e fora de campo, tudo isso que envolve o Vasco da Gama, os bastidores do nosso clube hoje em dia, e aí agora ainda mais essa aí, o racha, né, que eram aí tão amiguinhos, né, a nossa diretoria atual aí, do atual presidente, do Docinho ali, juntamente com a 777, eram unha e carne, eram patati e patatá, eram coladinhos os dois. Fato é que agora já acontece um racha, porque a torcida, o gigante, despertou, a gente exige o dinheiro para ontem, o associativo agora não sabe mais o que fazer, porque se o associativo vier a público para poder apoiar nós torcedores, vão estar assinando embaixo que fizeram uma cagada enorme com o nosso clube. Se eles não vierem nos apoiar, vai ficar pior ainda, porque eles vão estar sendo omissos, né? Ou seja, e a 777 é a mesma coisa, se ela colocar o dinheiro na mesa e contratar, ela vai dar aí um cala-boca na torcida, vai mostrar pra gente aí que tá aí para poder investir realmente no Vasco. Aí a gente acorda, volta para a realidade. Na verdade não, eles não vão investir, eles só vão aí sugar e vender, ganhar dinheiro com os nossos ativos. Galera, agora então bora lá, mudando de assunto então, pelo menos uma notícia um pouco boa, né? Ontem, como eu noticiei a vocês aqui no canal, que o jurídico do Vasco da Gama, juntamente com o jurídico da SAF, da 777 ali, que corresponde à nossa SAF, estariam se unindo para aí, entrar aí na justiça para tentar fazer cair a liminar ali, a qual estava punindo o Vasco, proibindo o Vasco de utilizar São Januário. Fato é que essa liminar aí caiu. Hoje a justiça derrubou essa liminar, então estamos de volta aí, a colina aí, né? Estamos de volta à nossa casa. O Vasco agora então que já pode jogar aí nos seus domínios, no seu gramado, né, no seu estádio, sem a presença do torcedor no primeiro momento, né? Apenas a gente pode voltar a utilizar o nosso campo. Por exemplo, nós vamos jogar aí, assim como nós jogamos contra a equipe do Cuiabá na segunda-feira, lá no Luso Brasileiro, vai ser a mesma maneira, a diferença que vai ser na nossa casa, no nosso campo em São Januário. Portões fechados da mesma maneira, sem venda de ingresso, enfim, até que todo esse trâmite aí seja aí liberado pela justiça, que o Vasco agora vai passar por esse processo. O Vasco vai ser processado, né? Torcedores também ali que foram presos, enfim, para poder aí apurar os acontecimentos da partida entre Vasco e Goiás. Mas fato é que a colina, então, por enquanto, está liberada, graças a Deus, a notícia um pouco boa, o gramado tá lindo, eu até coloquei na capa do nosso vídeo aí, o gramado tá lindo, o gramado tá top, né? Então isso pode ajudar e ajudar muito aí o nosso time que está precisando, né? Muito e muito aí de ganhar. Então, assim, tudo na má fase pode ser que atrapalhe, mas aí pelo menos o gramado
vai estar ajudando aí, que já é o mínimo, né, de ferramenta de trabalho para os nossos atletas aí entrarem em campo e representarem a nossa Cruz de Malta. Agora, família, falando de reforço, de mais especulações aí, a contratação de Lanzini, que é dada como muito difícil, quase impossível de vir, de Lianco, também uma outra contratação já cancelada, que já não vai rolar mais, não acontecerá mais. A contratação do volante Fernando também, que melou, já era, né? O Vasco tem que colocar o dinheiro e o Sevilha não quer liberar de graça. Lógico, ninguém é bobo, nem relógio trabalha de graça. Então são contratações que estão melando aí e contrapartida, contratações que estão aí surgindo, né? E o nome que estaria surgindo aí no campo de especulações de atletas no Vasco da Gama foi o nome do atleta Léo Cittadini, ele mesmo que já passou pela equipe do Santos, enfim, ele que está hoje, pertence à equipe do Atlético Paranaense, está lá no Atlético Paranaense, o contrato dele que se encerra agora no dia 31 de dezembro de 2023, né? E aí o Vasco já estaria aí iniciando tratativas com o atleta, mas agora à noite também já saíram notícias em relação a isso, de que o Atlético Paranaense, a diretoria do Atlético Paranaense estaria ali endurecendo, atrapalhando ali a saída do atleta. Ou seja, aquilo que eu falei, gente, ninguém é bobo, ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai dar mole, ninguém vai dar bobeira, ainda mais para reforçar aí, de repente, um rival, né, que é um outro gigante, que somos nós do futebol brasileiro. É lógico, é óbvio, se fosse um outro time do Brasil querendo contratar um jogador nosso, a gente também não ia dar de graça assim tão fácil, tão barato, porque você vai acabar reforçando um rival seu. Então é normal o Atlético dar aquela endurecida assim, para ver se consegue arrancar uma farpela daqui, alguma coisa dali, né? Mas fato é que se o atleta realmente, Léo Cittadini, quiser vir para o Vasco da Gama, e se o Vasco da Gama tiver condições aí de contratar o atleta, pode ser que ele venha. Vamos esperar aí nos próximos dias e horas para ver que desfecho vai dar essa situação. Fato é que vários jogadores já foram especulados. O Vasco hoje no Brasil é o clube que mais especula disparado, de olho fechado, e infelizmente em questão de qualidade é o clube que menos contrata, né? Quando a gente fala o Vasco contratou aí 15, 16 nomes na temporada ou mais. Gente, sinceramente a gente pode enumerar aí 6, 7 realmente ali bons, dignos, assim, pode-se dizer, de estar usando a nossa camisa, a nossa Cruz de Malta. O restante são tudo apostas, né? Alguns refugos, outros apostas que já jogaram e podem jogar de novo, outros que são promissores, que podem vir a jogar, mas nenhum atleta assim craque, consolidado, infelizmente não para o nosso elenco. Agora voltando a falar de Léo Cittadini, ele tem seus 29 anos, tem 1,79 m de altura, é meio campo aí, é meia, né? Seria aí, ó para vocês verem, gente, seria aí como o plano da 777 para ser o nosso camisa 10, uma vez que Lanzini não vem. O Vasco fez a proposta por Rodrigo Salazar, mas há muita controvérsia na torcida, na mídia, se Salazar seria realmente esse nome para o Vasco da Gama, aí para tentar dar um cala-boca em nós torcedores. Agora já estão dizendo que o Vasco vai brigar por Rodrigo Salazar, assim como já fez a proposta, e aí vai tentar trazer também aí Léo Cittadini, né? Então assim, não que esses dois jogadores são assim de uma outra prateleira, não, mas assim, é lógico que seriam, devido ao elenco que nós temos hoje, chegariam para ajudar e ajudar muito, e seriam titulares absolutos. Eu não sei, sinceramente, a gente torce para que sim, mas chegaria aí para mudar bastante o parâmetro quando o treinador olhar para o banco, para quando a gente vê a escalação no início da partida ali, pode ser que esses jogadores façam a diferença positivamente. Vamos torcer para que sim, mas fato é também que tem que ver também quais são os valores e como é que vai ser feita essa questão contratual, que é aquilo que eu venho sempre batendo na tecla, porque aí você especula um jogador que é mediano, aí fica aquele oba-oba, aí vai o clube para contratar o jogador, a torcida fica querendo que o jogador venha, aí chega na hora, a torcida quer, o clube quer, aí o outro clube, o atleta lá percebe isso e aumenta o valor, aí no final das contas você acaba pagando 2 jogadores no preço que você pagaria por um atleta só. Então tem que tomar cuidado justamente nessa situação. Agora, ainda falando de especulações, o Vasco também vai especular aí, está procurando, já está especulando na verdade, já tem meses na verdade, desde o final do ano passado, e agora continua aí, né? Uma coisa que esquentou nos bastidores é a busca por um lateral esquerdo, isso mesmo, lateral esquerdo, porque hoje nós temos o Lucas Piton, que é titular, mas ele tem possibilidade de ser convocado, enfim, tem possibilidade de venda, não agora, mas de repente na próxima janela, enfim, o nosso garoto Riquelme aí, que está voltando ainda de lesão, já está treinando, coisa e tal, mas ainda não recuperou o seu ritmo, a sua melhor forma para atuar na condição de titular ali e entregar em alto nível. Ou seja, hoje o Vasco então estaria precisando de um lateral esquerdo para compor o elenco ali, para ser ali reserva, até mesmo brigar para ser titular, e o Vasco estaria no mercado especulando esse jogador aí para a lateral esquerda. Vamos ver aí
aí quem vai ser contratado. Porque especulado, já foram especulados vários jogadores, só não vão especular o lateral esquerdo Roberto Carlos, pentacampeão, porque ele já está aposentado. Se ele tivesse nossa, meu Deus, o homem tá vivo sim. Se ele tivesse aí na ativa ainda profissionalmente, jogando lá na Tailândia, o Vasco estaria aí especulando em trazer ele, entendeu? E no final das contas ia acabar aí com o Joãozinho aqui da esquina, assim, com todo respeito, só um modo de falar, né? E assim, ninguém iria entender nada, é o que vem acontecendo no Vasco da Gama, infelizmente. Agora, gente, falando aí de mais especulações, dá pra você ver. Gente, todo dia eu abro vídeo para falar de especulações. Aí o Vasco teria sondado a situação de Rafael Navarro, ele mesmo, que foi artilheiro aqui no Botafogo, que foi nosso carrasco aí naquela Série B, enfim, que jogou bem efetivamente no Botafogo uma temporada, na verdade ali, nem uma temporada inteira, assim, mas teve o ápice ali dele aqui no futebol brasileiro, no Botafogo. Aí foi quando o Palmeiras aí contratou ele, né, com aquele status ali de chegar para brigar por vaga no elenco, mas fato é que até hoje ele não se firmou, né, no elenco ali titular do Palmeiras, e o Vasco teria sondado ele, e hoje aí, através da Net Vasco, saiu a notícia de que Rafael Navarro teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Então a gente não sabe quem está se oferecendo para quem. Se é o Vasco que está se oferecendo querendo contratar Rafael Navarro, ou se é Rafael Navarro que está se oferecendo para o Vasco, ou se não é nenhum dos dois, se é o empresário dele, né, ou se é a presidente do Palmeiras. Enfim, fato é que hoje está sendo noticiado que ele foi oferecido aí para o Vasco da Gama. Estou vendo muita polêmica nas redes sociais aí, muito torcedor falando bem, muito torcedor falando mal. Infelizmente, gente, é o que está acontecendo hoje em dia no Vasco. Rafael Navarro, se vier, ele pode ser um bom jogador? Pode agregar, pode jogar até mais que o Pedro Raul, assim como ele também não pode jogar nada. E esse é o problema, gente. Só da gente estar aqui agora, abrindo vídeo, abrindo live, para conversar de Vasco, falar do nosso clube, falar do nosso time, falar de jogadores que podem jogar, isso já é um grande problema. No século XXI, no ano de 2023, depois de jogar 5 vezes a Série B, depois do nosso futebol ser vendido por um grupo de estrangeiros que não conhecem nada da história do nosso clube, a gente está debatendo aqui especulações de jogadores que podem jogar ou não bem no nosso clube, porque até hoje a gente não fala assim, pô, tá tranquilo, vai vir fulano, ciclano e beltrano. Não, no Vasco não acontece isso. Em todos os outros clubes do Brasil aqui, da Série A acontece. Vem um ou dois que ninguém conhece, daqui a pouco vem outro que todo mundo já conhece. É sempre assim. E no Vasco não, só jogador que ninguém nunca ouviu falar. Infelizmente é o que está acontecendo. Gente, agora mudando de tópico aí, falando de treinador, existe uma pressão muito grande nos bastidores do Vasco aí, infelizmente, ou felizmente, mas eu acho que é infelizmente, porque o empresário de William Batista, que para quem não sabe era o nosso treinador do Sub-20, né, ele foi promovido aí interinamente para preencher a vaga aí do Maurício Barbieri, como treinador do nosso profissional. Fato é que ele fez a primeira partida entre Vasco e Cuiabá, o Vasco ganhou ali na Bacia das Almas, no sofrimento, com um golzinho de pênalti, né? E aí agora a diretoria do Vasco aí, como não quer gastar, não heavy money, né? Como sempre, especulou um montão de treinador, só faltou especular Pepe Guardiola, né? E no final das contas aí tá querendo aí, na verdade, efetivar o William Batista. Mas por que isso, Álvaro Silva? Gente, porque é o seguinte, porque vazou aí, tá rolando burburinho também, que é o seguinte, que o empresário de William Batista é o filho do Abel Braga. Né? Eu agora não me fugiu até o nome dele, mas é o filho do Abel Braga. O Abel Braga é dirigente, é diretor de futebol e coordenador técnico do Vasco da Gama. Aí o filho dele é empresário de um treinador que era da base e agora esse treinador é interino do profissional. Então assim, olha o tamanho do conflito de interesse, já começa errado aí. Outra coisa, a questão que eu falei pra vocês também de queimar o cara. Aí o cara perde pro Botafogo agora, que pode acontecer normalmente, assim, super normal, infelizmente. Pode acontecer, e aí depois toma uma outra paulada na próxima partida, queima o cara. Todo mundo vai falar que o cara não presta, porque o torcedor é paixão, é amor, é emoção. O time perdendo ali, sendo rebaixado, quem que vai gostar? Ninguém vai gostar. Aí o que vai acontecer? Vai queimar o cara. O cara nem teve chance de começar uma carreira, já vai queimar o nome do cara antes mesmo. Então eu acho covardia. Uma que eu acho covardia com ele, e outra, covardia com nós torcedores, de não terem coragem de falar. Ou fala logo, não tem dinheiro, ou então pega e coloca a merda do dinheiro na mesa e traz as contratações que tem que trazer, gente. É simples assim. Se não tiver perda, não tem ganho. Se não tiver investimento, você não tem lucro. É básico, é muito, muito, muito básico essa questão. E aí, dentro dessa questão de treinadores, Rogério Ceni, que estaria muito próximo de acertar com o Vasco da Gama e coisa e tal, aquele negócio todo, estaria aguardando só o Vasco.
O que acontece? O Vasco entrou em contato com ele estaria interessado em treinar o Vasco, só que o Vasco ficou enrolando, deixando ele em banho-maria como segundo, como terceiro plano, com aquele papinho de Ramon Dias, e vai saber mais quem que estava especulando para trazer como nosso treinador. Fato é que não trouxe ninguém, e o que vai acontecer? O Botafogo aí, que acabou de noticiar hoje, aí foi noticiado que o técnico do Botafogo, Cláudio Castro, ele foi vendido, ele foi contratado, na verdade, ele foi contratado por um clube da Arábia, numa oferta ali milionária, caminhões e caminhões de dinheiro, ou seja, o Botafogo está perdendo o seu técnico aí no meio do campeonato, né, devido a essa ótima campanha, né, por simplesmente razões óbvias, né, muito dinheiro. O que está acontecendo? O Botafogo já está se movimentando no mercado, já tem cerca de 3, 4 nomes de treinadores sendo especulados no Botafogo, e um dos nomes que vem ganhando muita força no Botafogo e que pode assumir o clube carioca nos próximos dias, pasmem os senhores, é o Rogério Ceni. E eu não duvido nada se ele assinar com o Botafogo e o Vasco ficar com o William Batista 2, 3 rodadas, depois cai o William Batista, a gente aparece com o técnico da segunda, da terceira divisão aqui. Infelizmente é o que eu tô vendo que vai acontecer, gente. Eu não duvido nada, se tratando aí dessa gestão lixo. Agora, gente, só pra gente tirar um parâmetro, né? Eu tava vendo ontem a notícia de que a Leila Pereira, né, ela estava observando de que dos clubes aqui da América do Sul e do Brasil, a maioria dos clubes do mundo, na verdade, não tem seu próprio avião, seu próprio jato, seu próprio voo ali para fazer em qualquer horário ali, enfim, não tem. E a Leila Pereira percebeu isso e ela comprou do próprio bolso. Olha só, viu, Joshua Under? Presta atenção, pega a visão aí, ó, aprende como é que se faz. Se não tem as manhas, não entra não, sem antes pegar a instrução profissional. Olha o que a Leila Pereira fez. Ela foi lá, pegou, porque ali sim, ali have money, ali tem dinheiro, ali foi lá tranquilamente. Pra você ver, a gente que é mais simples, a gente não sabe nem lidar com linguajar. Quando é carro é concessionária, né? Quando é avião não é concessionário de avião. Acredito eu que deve ser um hangar, né? Um hangar ali para comprar o avião. Imagina a Leila lá olhando, desfilando de óculos escuros lá, olhando os aviões ali, escolhendo, ah não, vai ser esse aqui, eu quero que tire isso aqui, quero que coloque aquilo. Gente, fato é que o Palmeiras hoje está entre os clubes aí tops do mundo que tem o seu próprio avião, com sala de terapia, sala de ginástica, com todos os aparatos, equipamentos, aparelhos ali para fazer todos os tipos de exames que são necessários no futebol, as poltronas mais espaçadas, totalmente adaptado para um time ali de futebol, de rugby, de basquete, enfim, de qualquer esporte coletivo, né? O Palmeiras hoje tem, devido muito graças aí à sua presidente Leila Pereira, que desembolsou nada menos que nada mais que 300 milhões de reais. É isso mesmo, gente. Mais até, eu tô arredondando assim para ficar fácil de falar para vocês. Mas arredondando assim, 300 milhões de reais foi o que a Leila Pereira comprou aí do seu próprio bolso para colocar aí o avião a disponibilidade do Palmeiras, ainda tendo a opção de, quando o Palmeiras não for utilizar o avião, ainda pode alugar para outros clubes, inclusive para o Vasco da Gama, se o Vasco quiser aí disputar um amistoso aí, quem sabe, né, contra o Inter Miami na próxima temporada, contra o time do Messi. É isso mesmo, o Messi que agora está no Inter Miami, quem sabe aí o Joshua Under resolve fazer um amistoso nos Estados Unidos, a gente pode pegar ali o avião da tia Leila ali emprestado, alugado, né, para ir para os Estados Unidos. Então assim, fica o exemplo de gestão, de como se administra um clube de futebol. Ela chegou lá, ela colocou dinheiro, ela investiu, ela trouxe parceiros, construiu a arena, o novo, né, ali o Allianz Parque, o antigo Parque Antártica, né, o estádio palestrino, o novo Palestra Itália, foi construído ali para o seu torcedor, o estádio mais moderno que tem no Brasil, na América Latina, estádio top, seu plano de sócios torcedores, o time deles está, nos últimos 4 anos ganharam 2 Libertadores, ganharam Brasileirão, Copa do Brasil, eles ganham tudo, só não ganham para o ímpar, porque ainda não existe campeonato de para o ímpar, porque quando tiver vão colocar o time do Palmeiras e vai ganhar também. A verdade é essa. Então assim, exemplo de gestão, de investimento, tudo totalmente ao contrário do que foi feito aqui no Vasco. John Textor chegou também ano passado no Botafogo, quietinho, não falou nada pra ninguém, falou que era um trabalho com calma e devagarzinho tá um degrau por vez. Hoje o Botafogo pode ser que não ganhe, mas é líder do Campeonato Brasileiro, 6 pontos, se eu não me engano, 7 pontos na frente do segundo colocado, líder mais do que isolado do Campeonato Brasileiro. Logo atrás vem ali Palmeiras, Grêmio, olha só os times que vem atrás ali, Flamengo.
e o Botafogo é líder, entendeu? E o Vasco da Gama, aí o Cruzeiro também, a SAF do Cruzeiro que o Ronaldo Fenômeno comprou, falou que era o momento de pôr os pés no chão, que era para ter calma, ele foi lá e montou um time minimamente digno, com alguns jogadores que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas que jogam bem, alguns jogadores que nós torcedores já conhecíamos, que estavam ali meio que encostados em alguns grandes clubes brasileiros e foram ali levados para o Cruzeiro. Fato é também que hoje está fazendo um campeonato tranquilo, não está brigando para cair, também não está brigando por título, mas está fazendo um campeonato minimamente ali honroso para um primeiro ano, logo depois de se voltar de uma Série B. O Grêmio voltou da Série B, está de vento em popa, trouxe Luizito Soares, as especulações do Grêmio é só daí para cima, é Cavani, é só jogadores ali, né, de altíssimo escalão, e está cada vez mais ali melhorando, se entrosando e reforçando o seu time pontualmente. O Fluminense, a mesma coisa, não prometeu nada para ninguém. O Galo já está aí com o seu estádio praticamente pronto, está com o seu elenco formado, está se reforçando também, né? Começou aí agora a engrenar aí uma sequência de vitórias. Enfim, a gente vê todos os clubes aí brasileiros aí se movimentando. A gente vê o Internacional aí com seu estádio novo também, né? Com seu plano de sócios torcedores, todo ano ali está sempre beliscando uma vaga na Libertadores, Sul-Americana, está sempre chegando ali nas retas finais de Copa do Brasil. Mesma coisa assim, na verdade até melhor, o Atlético Paranaense também, que é um exemplo de administração lá do presidente Mário Celso Petralha, que eu comparo o seu Mário Celso Petralha muito ao Dr. Eurico Miranda, falecido ex-presidente aqui do Vasco da Gama. A questão assim como a vascainidade do Eurico Miranda era lá em cima, do Mário Celso Petralha também, o amor dele pelo Atlético Paranaense é admirável, da maneira a qual ele está colocando o Atlético Paranaense e também está deixando os costumes dos cartolas antigos e está aprendendo a agir e trabalhar de maneira mais moderna, que o futebol está exigindo isso. Então tá de parabéns esses clubes dos quais eu estou falando aqui, até mesmo o Mulambo, né, gente, que eu não gosto nem de ficar falando, mas é a verdade seja dita. Então assim, gente, hoje, infelizmente, o nosso Vasco está sendo aí o time aí, a quarta força do Rio de Janeiro, infelizmente. E do Brasil a gente está sendo taxado como chacota. A mídia tira nós como a quinta maior torcida do Brasil, sendo que nós sabemos que nós somos aí facilmente top 3, facilmente. Entendeu? Essa gestão aí de camaradas que torcem para o nosso maior rival à frente do nosso clube, a nossa SAF que foi vendida, que até hoje a gente não viu dinheiro. Se a 777 colocou 70 milhões de reais no Vasco até hoje, foi muito. O restante foi o próprio dinheiro do Vasco mesmo que os caras foram ali utilizando e mesmo assim fizeram mau uso desse dinheiro. Aí a gente vê a Leila Pereira lá coçar a carteira assim, de boa, numa tarde sem nada para fazer. Acho que ela olhou para cima, viu um avião passando, viu um passarinho verde, falou, pô, um passarinho verde podia ser um avião do Palmeiras. Não sei, brincadeiras à parte, ela foi lá e comprou um avião, mandou fazer, adaptar tudo lá pro futebol do Palmeiras, 300 milhões de reais. Você imagina se o Josh Wander chega aqui em São Januário e bota 300 milhões de reais na mesa? A gente monta um time top. A gente monta um time top. Com 300 milhões de reais aqui no Vasco hoje, é um ano de futebol de altíssimo nível. Monta um grande time e mantém esse time durante um ano. Aí depois no outro ano tem que ver o que vai fazer. Se é patrocínio, como é que vai fazer. Mas fato é que dá. Porque a folha salarial do Flamengo hoje, do Atlético Paranaense, do Palmeiras, a folha salarial não. O investimento anual, se não beira 1 bi, passa, no caso aí do Flamengo e Palmeiras, passa de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 400 milhões por ano no investimento do futebol. E qual é o investimento do futebol do Vasco até agora que a gente viu essa 777 fazer? 70 milhões, que foi aquele primeiro aporte lá no fim do ano passado. Mais nada. Aí querem jogar 700 milhões no Vasco diluído em 3, 4 anos para enganar a gente. Pô, brincadeira, gente. Gente, só não vê quem não quer ver. Família, pra gente encerrar o vídeo, então que eu me empolguei e falei demais, é o seguinte. Capasso aí e Pedro Raul também, Capasso que tinha se lesionado, né? Voltou a treinar, e Pedro Raul também, que estava com dores no quadril, voltou a treinar também. Os dois já estão de volta aos gramados. Pedro Raul aí, provavelmente para a próxima partida já pode ser relacionado. Valeu, família. Se eu tiver mais novidades, eu broto aqui. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Valeu!